Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com a professora Vanessa Batestin. Ela é professora do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, diretora do Centro de Referência em Formação em Educação à Distância, o CEFOR, coordenadora adjunta da Universidade Aberta do Brasil, no Instituto do Espírito Santo, professora do mestrado em Ciências e Educação Matemática e líder do grupo de pesquisa Educação e Tecnologia do IFES, né? E está aqui hoje para conversar sobre modelos pedagógicos e tecnológicos na educação à distância. Seja bem-vinda, professora Vanessa, ao programa Educação em Pauta. É bom tê-la aqui para conversar sobre esse assunto. Obrigada. É um prazer. Professora que veio a Natal para a conferência, participou de mesas redondas também, né? Do terceiro Seminário Internacional da Educação à Distância, e proferiu então a conferência de encerramento dessa semana. A primeira pergunta que eu faço quando a gente fala em modelos pedagógicos e tecnológicos, né? É super importante nesse cenário atual devido a essas transformações com a tecnologia, a oferta da educação à distância. E o que a gente poderia então contextualizar de forma a introduzir a nossa conversa de hoje sobre o que seriam então esses modelos pedagógicos e tecnológicos? Os modelos pedagógicos e tecnológicos, vamos dizer assim, não vou trabalhar exatamente uma definição com vocês, né? Mas o que a gente tem que refletir? Que às vezes quando você está lá na faculdade, quando alguém faz faculdade, por exemplo, na área de pedagogia ou na área de licenciatura, muitas vezes fica estudando as teorias de aprendizagem, teorias de ensino. Isso é muito importante, né? Como na conferência, né? A questão de pensar como que Piaget trabalhava o construtivismo, como Vygotsky trabalhava o socioconstrutivismo ou sociointeracionismo. Então, tudo isso é óbvio, é muito importante os professores se apropriarem disso. Isso já está apresentado, já está colocado, né? Os pedagogos, os professores já estudam isso. Já estudam. De um outro lado, você tem um arsenal de tecnologias, né? Então, hoje a gente tem vídeos, tem recursos como ambiente virtuais, o Moodle, por exemplo, que tem uma série de ferramentas ali. Aí você tem fóruns, você tem blog, você tem recursos pelo celular, né? Como o WhatsApp, exatamente, outros aplicativos. Tem as redes sociais, de uma forma geral. Então, você tem um universo de tecnologias, jogos, simuladores. E aí, então, de um lado você tem as teorias de aprendizagem, de outro lado você tem um monte de tecnologia. E aí, no final das contas, se você apenas tem aquela teoria ou apenas tem as tecnologias, às vezes você não consegue fazer o casamento adequado. Quer dizer, você ter apenas o conhecimento das duas coisas não quer dizer muito. Que vai utilizá-la da melhor forma possível, né? Exatamente. Então, isso é um desafio, na verdade. Esse é o maior desafio para o educador hoje? O maior desafio, eu acredito, para o educador é conseguir juntar essas coisas e fazer com que isso proporcione um maior aprendizado para o aluno, né? Porque também não adianta nada você pesquisar, conseguir fazer um monte de artimanhas, vamos dizer assim, deixa eu fazer algo mais construtivista utilizando uma determinada jogos educativos, por exemplo. Mas se o aluno lá na ponta ele não está aprendendo, então não adianta, não está sendo significativo. E o pior, ele é mais complexo ainda do que isso, porque você pode tentar elaborar uma estratégia, aplicar essa estratégia funcionar para aquele grupo. E às vezes você vai aplicar para um outro grupo, para um outro conteúdo e já não dá mais certo. Então é tão complexo que mesmo quando você acha que encontrou a solução, às vezes você não encontrou a solução. Na verdade, você encontrou parcialmente para um contexto, para um temporário, né? E uma das coisas importantes, pelo menos que eu acredito, é que quando você pega um histórico de todos esses pensadores, principalmente da área pedagógica, muitas vezes as pessoas elas queriam seguir uma determinada linha, né? Então, por exemplo, não, bom é o construtivismo, então nada que for pedagogia tradicional é legal. Aí o outro, não, construtivismo só pensa na interação do indivíduo com o objeto, não está pensando na interação com as pessoas. O bom é o sócio-interacionismo, porque aí você tem a construção do conhecimento pelas interações.
No final das contas, às vezes as pessoas elas estavam se obrigando a fazer uma escolha. Mas por que fazer uma escolha? Às vezes a própria pedagogia tradicional, você falando para alguém e o outro ouvindo, vai funcionar em determinado contexto. Em outro não vai. Aí não é que estejam ultrapassadas, mas a sociedade hoje vive uma dinâmica diferente, né? Exatamente. Que não significa você abrir mão das outras coisas. Significa você dispor de toda essa diversidade de práticas pedagógicas, de teorias, de tecnologias e ter muita criatividade, fazer muitas experiências para conseguir juntar uma com a outra e ver o que dá certo, o que dá errado. Então, as trocas de experiências nesse nosso mundo acadêmico são muito importantes. Eventos como esse do SEMEAD são muito importantes porque propiciam isso, né? Essas trocas, você vê o que a outra instituição está fazendo e está dando certo, pode dar certo para você, pode não dar também. Aí você pode trocar uma experiência do que você também está fazendo, né? Isso é importante, né? Um dos pensadores contemporâneos sobre a educação, Edgar Morin, diz que talvez seja necessário educar os educadores. Obviamente com essa perspectiva, né, de uma abertura do momento da aprendizagem, da metodologia. Não é uma crítica só à nossa formação, né? Mas aí a pergunta que eu faço, dentro dessa discussão, professora, deste momento, ensino-aprendizagem, né? E aí eu já faço o diálogo não só com a educação à distância. Essa atmosfera de abertura precisa ser no presencial e à distância. E me corrija se eu estiver errado, a gente precisa estar aberto para perceber que pode dar certo tanto em um lugar como no outro, não é? As tecnologias não devem ser usadas só no ensino à distância. Exatamente. Na verdade, eu até costumo dizer que com o tempo vai deixar de existir essa questão de educação presencial e educação à distância. A gente vai passar a ter um ensino híbrido, né? Uma educação híbrida, onde cada curso, seja ele qual for, mas eu posso ter educação à distância no curso de medicina? Óbvio que pode, né? Imagina quantas disciplinas, por exemplo, teóricas tem no curso de medicina. Boa parte daquilo pode ser trabalhado de forma à distância. É lógico que você não vai querer que um médico ele treine a parte, um cirurgião, né? Ele vai treinar isso à distância, lógico que não, mas tem toda uma parte teórica que pode, pelo menos parte dela, ser trabalhada. No final das contas, você vai chegar no momento, eu espero que cheguemos no momento, em que essas definições sejam por curso. Por exemplo, você vai definir um curso, você fala, bom, aqui tem parte da carga horária que eu consigo fazer à distância, tem parte que eu consigo fazer de forma presencial, e mesmo essas de forma presencial, apoiadas pelas tecnologias. Elas estão aí para nos apoiar, inclusive no presencial. Isso pode ser uma realidade muito próxima, né? Já que, por exemplo, hoje no Brasil nós temos, inclusive, cursos complicados que são quase que 100% à distância, como cursos de enfermagem, né? Que é um curso que tem a sua técnica específica. Então, quer dizer que essa abertura pode proporcionar e deve esse momento híbrido. É essa a sua perspectiva de compreensão, né? Eu acredito assim que o caminho do hibridismo é um caminho muito importante que a gente deva chegar, mas tem que chegar com muita responsabilidade, né? Porque você também simplesmente não ter critérios, aí eu falo não exatamente só das instituições, as instituições principalmente, porque são elas que ofertam os cursos, mas eu estou dizendo do próprio governo. Ele tem que ter políticas também para avaliar o que está sendo feito, porque, como você falou, imagina um curso de enfermagem 100% à distância. Não tem como, na minha visão, isso funcionar, né? Então, eu sou uma pessoa da educação à distância, mas que acredita na educação híbrida, né? Eu não acredito na educação à distância ou presencial puramente. Elas funcionam puramente? Funcionam em determinados contextos. A educação totalmente presencial, sem uso de tecnologias nem nada, ela funcionou, né, até agora, mas ela é limitada. A educação puramente à distância, ela funciona? Funciona para alguns contextos. Por exemplo, você vai dar um treinamento rápido, vamos supor, na sua área ali, você quer explicar a alguém que vem fazer uma gravação a como se portar na frente das câmeras, não sei o que lá. Você pode talvez fazer um conjunto de videoaulas, elaborar um curso de 20 horas, por exemplo, para essa pessoa fazer exatamente um curso FIC, né? Algo assim, um curso pequeno. Então, isso é possível ser totalmente à distância? É possível, a pessoa faz totalmente. Agora, é possível fazer uma graduação totalmente à distância, sem ter nenhum contato? Não vou nem dizer que não é possível, mas é perigoso. Você tem que realmente analisar o tipo de curso, se tem como. E aí tem alguns cursos que não é possível.
ele precisa ter aula de laboratório, precisa ter o contato presencial, né? Eu acho que tem situações que não tem muito como. Por exemplo, vamos pensar em pessoas que estão presas, estão nos presídios, ou às vezes estão num local completamente inacessível. Talvez a única forma que aquela pessoa tenha de acesso à educação seja a educação à distância. Mas a gente vai proporcionar qualquer tipo de curso? Não, a meu ver, não tem como infelizmente, aquela pessoa não tem como fazer medicina, não tem como fazer enfermagem, não tem como fazer engenharia, tem uma série de coisas que ela não vai ter como fazer, porque ela precisa do componente presencial, né? Professora, então essas barreiras precisam ser levadas em conta também, né? Eu não diria que são exatamente barreiras, são as características dos cursos, né? Então, alguns cursos, eles exigem um olho no olho, né? Um contato presencial. Alguns cursos exigem uma prática de laboratório para que o aluno ele saia bem formado. Então, os cursos que exigem essas coisas, você não pode negligenciar e simplesmente tirar dos cursos, né? Deveria continuar tendo. E isso não vai desmerecer a educação à distância. Não, é porque o caminho é esse caminho híbrido. Na verdade, hoje a gente fala, por exemplo, no Brasil, que os cursos da UAB, da ETEC, né, são cursos à distância, mas na verdade são cursos híbridos, porque eles têm componentes presenciais. Né? Exatamente. Isso é importante, né, professora? E o cenário ele precisa ser levado em conta, né? Acho que é isso que a senhora está colocando, porque cursos para uma determinada economia, para uma determinada localização territorial, por exemplo, no Brasil, não se aplicam a todos os lugares, né? A pergunta que eu faço dentro desse processo de metodologia, a educação à distância também possui metodologias diferentes, dependendo desse cenário também, não só da oferta do curso, mas também a forma de oferta dele, a partir desse eixo de uma pedagogia e tecnologia, por exemplo? A educação à distância ela tem uma série de especificidades, então as metodologias elas variam um pouco mesmo. Do ponto de vista teórico, vamos dizer assim, as coisas elas não estão tão bem consolidadas. Nós acabamos usando na educação à distância os mesmos teóricos da educação presencial. A questão é que a gente fica o tempo todo tentando fazer esse link de como a gente vai fazer isso com o uso de tecnologia, considerando que aquele aluno está à distância. Né? Então, você às vezes precisa realmente fazer uma série de adaptações. Agora, o contexto, quando você estava falando do contexto social, do contexto socioeconômico, isso sim, para a educação presencial já é extremamente importante. Né? Às vezes um professor de matemática, ele prepara uma disciplina para uma determinada turma e às vezes ele muda de estado, vai para um outro lugar e aquilo já não funciona, porque é um outro contexto, são outras pessoas, outras realidades, então ele usando aquela mesma metodologia não funciona. No caso da educação à distância, o que acontece é que às vezes um professor, ele está preparando uma disciplina que no momento da execução tem um polo num lugar, um polo em outro lugar, um outro polo em outro lugar. Quando você vai ver, já são realidades totalmente distintas ali naquele contexto. Por exemplo, a gente na Rede Federal tem uns colegas que trabalham polos, aí às vezes tem um polo que fica na capital, um polo que fica numa cidade de interior, tem um polo que fica dentro de uma aldeia indígena, dentro de um acampamento sem terra. Você pensa as especificidades, é totalmente diferente a forma de trabalho, a metodologia, né? Ok, professora, a gente vai fazer um intervalo e voltamos com esse diálogo. E você de casa não sai daí, já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já! Voltamos do intervalo e eu continuo a conversar com a professora Vanessa Batestin, do Instituto Federal do Espírito Santo, sobre modelos pedagógicos e tecnológicos. Professora, no bloco anterior a gente estava conversando sobre esse processo de tecnologias, né, e essa inserção com a educação. E aí a pergunta que eu faço, inclusive citamos a questão do construtivismo e de outras escolas. Então, esse diálogo necessário com a construção de quem sabe, uma nova teoria que contemple o ensino-aprendizado com as tecnologias, com as novas tecnologias, com as tecnologias digitais, são importantes para uma discussão de, quem sabe, um conectivismo ou uma nova teoria desses modelos e o que a gente pode falar sobre isso?
Uma das primeiras coisas, isso é importantíssimo, e uma das primeiras coisas que eu tenho que destacar é que a gente precisa romper algumas barreiras, principalmente na academia. Por quê? Porque às vezes onde você vai estudar, não vou nem dizer o conectivismo, vamos tirar esse um pouquinho de lado, mas os outros, construtivismo, o socio-interacionismo, o behaviorismo, onde a gente vai estudar geralmente isso? Lá na educação. Geralmente são os cursos da área de educação, principalmente as pós-graduações, né, mestrados, doutorados dessa área, que tem pesquisas ali. Onde que você estuda muito as tecnologias e tal? Nos cursos de informática. E aí começa um problema, porque muitas vezes aqueles professores da área de educação, eles não estão tão abertos para a inserção das tecnologias e para trabalhar essas junções. Às vezes, os professores da tecnologia também não estão tão abertos para trabalhar essa junção com a área pedagógica. Então, a primeira coisa que tem que acontecer, essas coisas têm que começar a se imbricar e terem grupos muito mais interdisciplinares, né, que tenham pessoas com formações diversas e que aí elaborem essas teorias. Os avanços que a gente geralmente tem tido assim, nos últimos tempos nessa área mais teórica têm sido de pessoas com formação híbrida. E eu vou dar um exemplo da gente lá no Instituto Federal do Espírito Santo. Nós que começamos a trabalhar com a educação à distância e hoje, né, montamos o Centro de Referência e Formação em Educação à Distância, que já está completando 11 anos. Nós somos originários da área de informática. Eu, por exemplo, tenho graduação e mestrado em informática e fui fazer meu doutorado na educação, com um tema específico na área de educação à distância. E assim como eu, tem vários colegas com essa mesma formação, ou muito similar. O que significa? São pessoas que têm a formação híbrida e aí conseguem ter essa visão. Dialogar com áreas diferentes. Isso enriquece bastante, né, professora? E essa colocação é bastante importante diante de um cenário não só na educação à distância, mas sobretudo na educação presencial, do ponto de vista dos concursos ou das seleções que estão cada vez mais obrigando ao profissional a só ser especialista em uma área, especialista do ponto de vista da graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então isso pode fazer com que essa abertura para o educador ele não seja alcançada, sobretudo em outras áreas que você não tem nem a escola da educação, por exemplo, vamos supor na minha área que é a comunicação. O comunicador estuda alguma coisa, mas ele não tem um alicerce muito consolidado nessa parte das discussões da educação, né? E aí quando a gente pode ter profissionais, quem sabe, de uma engenharia que nem tenha essa parte da informação e nem da educação. Isso pode complicar na oferta de cursos à distância, por exemplo, né? É verdade. Mas assim, ter essa formação interdisciplinar, híbrida, vamos dizer assim, é muito importante, mas isso que você falou também é muito importante. Nós temos que assumir que os quadros que estão hoje nas universidades, nos institutos e tudo mais, são de pessoas que têm, a maioria tem uma formação específica. Então, como que você resolve esse problema? Você resolve com essas pessoas se abrindo e com a criação de vários grupos e vários trabalhos interdisciplinares. Porque também, se a pessoa se abre, vamos supor, você é da área de comunicação, né? Então você não sabe nada de educação, vamos supor, né? Que seja esse cenário. Ou tem um professor da engenharia, nossa, ele é um ótimo engenheiro, mas não sabe nada de educação. Como que rompe essas barreiras? Conversando, né? Forma um grupo de estudo, forma um grupo de pesquisa, vai fazer um trabalho conjuntamente, né? Então, a partir do momento que as pessoas se abrem, essas coisas, essas barreiras vão começando a se desfazer. E dessa junção vão se criando novos conhecimentos. Quando eu fiz o meu doutorado, a minha orientadora, ela tinha feito um mestrado em Paris, numa escola que se chama Escola de Autoestudos. E ela falou que isso lá já era extremamente comum, né? Então, na escola de autoestudos, por exemplo, tinha um professor que era da área de biologia, outro era da área de matemática, outro era da psicologia, outro era da pedagogia, outro era da física, e todos eles estavam trabalhando juntos no quê? No aprendizado do aluno. Como a gente faz o aluno aprender melhor? E todo mundo do seu ponto de vista, mas exatamente, trabalhando junto. E aí surgiam novos conhecimentos dessa inter-relação entre várias áreas. Então, esse tipo de coisa não é que nós
é feito no Brasil, nós temos isso no Brasil, mas ainda de forma tímida. E isso tem que se proliferar muito mais e principalmente os professores estarem muito mais abertos, principalmente aqueles professores que são considerados por algumas teorias como imigrantes digitais, né? Então, eles nasceram numa época que não tinha tecnologia, foram inseridos, né? As tecnologias foram chegando para eles e alguns têm muita resistência até hoje. E até dificuldade, né, professora? E até dificuldade. Mas a resistência, para mim, é o pior, porque a pessoa que tem dificuldade, não tem resistência e corre atrás, ela está aberta para aprender, para tentar, para errar e para uma hora conseguir. Agora, quando ela se fecha, aí é o pior, né? Você não consegue realmente aprofundar, né, e ir para frente. Professora, em relação ainda a essa questão dos modelos pedagógicos tecnológicos, né? E agora com uma interação que vai do ambiente, né? Por exemplo, podemos citar a plataforma Moodle e com a produção de materiais. A educação à distância, como um caso, ela precisa interligar também uma produção de materiais didáticos específicos, né? Então, na sua opinião, a partir dessa perspectiva, obviamente, da sua conferência, como é que a gente pode situar essa importância da educação à distância ter materiais específicos como produção de videoaula, né? Não só aqueles cursos à distância que são baseados só em apostilas, mas sim a produção de material didático, inclusive impresso, que é digitalizado, colocado na plataforma. Como é que a gente pode discutir a partir dessa perspectiva? Certo. Vou até te falar um pouquinho além. Lá na nossa instituição, e eu sei que isso é uma coisa que acontece nas outras instituições, tem acontecido também, a gente começou lá atrás a trabalhar com educação à distância e justamente vimos isso, né? O aluno e o professor não estão no mesmo espaço ao mesmo tempo, então nós temos que dispor de uma série de recursos educacionais. Temos que produzir videoaulas, temos que produzir materiais textuais, que tem que ser de fácil entendimento, autodidáticos, porque mesmo que você tenha um professor, um tutor ou uma figura que vá à distância tirar dúvidas do aluno e poder acompanhar, o material por si só ele tem que conseguir transmitir o que se pretende, né, do conteúdo. E aí você vai dispondo de jogos, de fóruns para eles interagirem, um monte de coisa. Só que o que a gente tem percebido com o tempo? Que isso não é só para educação à distância, isso pode enriquecer enormemente a educação presencial. Então, lá no início, a gente começou a trabalhar isso para a educação à distância. Hoje, se você for lá no Instituto, pedir para fazer um levantamento de quantas salas a gente tem no Moodle para educação à distância e quantas a gente tem para educação presencial, você se assusta, tem mais para educação presencial já. Né? Porque, lógico, a gente não tem tantos cursos à distância na instituição como presenciais, são 22 campi, então tem muito curso presenciais e tem alguns cursos à distância. E na hora que você olha o quantitativo de sala, você vê aquele monte de sala de educação presencial. Ou seja, como esses recursos eles estão sendo usados não só na educação à distância, mas na educação presencial. E sabe qual a outra coisa interessante? Como que isso foi acontecendo? Por causa da educação à distância. Porque são professores que foram trabalhar na educação à distância e aprenderam a produzir esses conteúdos. Lógico que aqui, assim como aqui no IFRN, lá no Instituto Federal do Espírito Santo e assim em outras instituições, nós temos também equipes que produzem materiais. Multidisciplinar, né? Exatamente, mas que os professores também, nós damos formação aos professores para que eles também produzam. Às vezes, quando é uma coisa muito específica, né, ou por exemplo, quer gravar um vídeo com uma qualidade maior e vai no estúdio, vai fazer uma animação, o professor não sabe fazer animação, aí a gente produz, né, a animação para ele. Mas quando é algo, às vezes, determinados materiais que o professor tenha condições de fazer, até mesmo nós temos muitos professores de informática, por exemplo, eles têm condições de criar jogos, criar sites, criar aplicativos, né? Então nós damos algumas instruções até do ponto de vista pedagógico, tecnológico também, para que ele possa construir esses objetos. E aí ele usa na educação à distância e nas disciplinas dele do presencial também. Isso pode acontecer também em coisas mais simples, como postagens de vídeo no YouTube, que hoje disponibilizam complementos, né? Isso é como se o professor passasse a compreender que o aprendizado não acontece só na sala de aula física, né? Ou então só no ambiente virtual. Existem outras formas de conhecimento, né? Esse conceito de
de transdisciplinaridade, ou transmídia, por exemplo. Não sei se a professora já teve contato, mas hoje em dia existem alguns livros digitais que já tem o híbrido, né? O texto, o vídeo, o áudio. Essa seria, então, do ponto de vista prático, ou pragmático, talvez, um avanço também para esse cidadão, esse aluno que, então, está imerso nessas novas tecnologias? Exatamente, com certeza. Todas essas coisas que vão aparecendo, elas vão enriquecendo enormemente para a gente. Todos esses aplicativos que também proporcionam com que tenha mobilidade, né? Às vezes o aluno não está num ambiente de sala de aula, nem na casa dele com os livros. Ele está num outro ambiente, mas ele está com o celular e ele consegue, ou com o tablet, e ele consegue, por meio desses aplicativos, dispor de, às vezes, simuladores, né? Esses próprios recursos, você falou, né? Um livro que tem várias mídias, ou uma revista, tem revistas também que tem várias mídias. Então, isso facilita demais o aprendizado, seja na educação à distância, seja na educação presencial. E também, quando você dispõe desses recursos, hoje em dia esses recursos estão cada vez mais abertos, né? Então você produz lá, a gente vê muito isso. O campus tal fez um curso e aí os professores produziram um monte de coisa. Aí um outro campus tem aquele curso no presencial, não à distância. Aí eles pegam os recursos que foram produzidos naquele curso e utilizam no outro. Esse diálogo é muito importante, né? Isso, exatamente, porque também não tem necessidade de você toda hora recriar a roda, né? Reinventar a roda. Quer dizer, você já tem um arsenal de coisas criadas, utilize aquilo nas suas aulas para melhorar o aprendizado dos alunos. E fora, você estava falando de outros ambientes, né? Fora os ambientes formais, tem os ambientes não formais. A gente já vê professores colocando vários experimentos ou colocando atividades no Facebook, por exemplo. Porque o Moodle, ele, apesar de ser um ambiente que agrega várias coisas, ele ainda é uma sala de aula virtual, né? Então, ele tem aquela concepção formal. Aí, quando você bota um fórum lá, às vezes os alunos ficam todos travados, porque eles têm que escrever num determinado linguajar. Tal. Existe a formalidade da sala de aula na sala virtual também, né? Exatamente. E o professor se sente, às vezes, na obrigação de corrigir o erro de português, não sei o que lá. E aí, às vezes, a discussão não avança. Fica aquele negócio, assim, que não se cria exatamente um diálogo. E aí prejudica do ponto de formação do aluno, dependendo do que se pretende atingir ali. Aí, o que às vezes o professor faz? Bom, então vamos colocar numa rede social. A gente coloca a discussão lá e aí quem está lá não é o aluno, é a pessoa que por acaso é um aluno. Quem está lá não é o professor, é a pessoa que por acaso é o professor. E ali eles falam do jeito que eles querem, não tem problema deles usarem gírias e tal. E aí eles se soltam e às vezes o professor consegue atingir o objetivo naquela rede social que ele não conseguiu atingir na sala de aula. Torna mais fácil o aprendizado. Professora Vanessa, infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu agradeço a oportunidade de entrevistá-la aqui sobre esse assunto bastante significativo para a área da educação. Eu que agradeço. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta, fazendo o convite para na próxima semana, às 10 horas da manhã, você acompanhar mais uma edição do nosso programa aqui na TV Câmara. A gente se vê lá. Até a próxima semana.